Gente, vamos falar do São Paulo, que rejeitou reforços de impacto e mira janela. Eu já ouvi essas conversas para 2025. Mira janela, pés no chão em 2026. Conta pra nós, Valentim. A gente noticiou durante a semana que teve a primeira reunião de planejamento no São Paulo, no CT da Barra Funda, na quarta-feira. A primeira de várias, né? Então toda semana agora o São Paulo vai ter pelo menos um dia na semana em que vai sentar. O Arnaldo chamou ontem na live de a Santa Ceia, né? Uma mesa gigantesca, assim, onde vai ter Crespo, Maurício Ramalho, todo o departamento de futebol, alta cúpula do São Paulo, incluindo o Carlos Magno, né? O superintendente de futebol que agora despacha lá do CT da Barra Funda. E nessas conversas iniciais, na quarta-feira, falou-se muito de calendário, então a gente falou que a primeira janela do ano vai ser muito importante, mais importante do que normalmente é, porque vai englobar 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então a segunda janela, a janela de meio do ano, ela vai vir depois de 18 rodadas do Brasileirão. Então normalmente o que se faz? O time inicia o ano, o São Paulo pelo menos assim, o São Paulo inicia o ano com um time prévio, e aí se precisar de reforços, e normalmente precisa no meio do ano, aí ataca com mais afinco na janela do meio do Brasileirão. Agora já tem que começar a fazer isso no início do ano. E o São Paulo entende que, além de um perfil mais jovem, o São Paulo não vai fazer loucuras a ponto de contratar jogadores, mesmo que livres no mercado. O São Paulo vai tentar dar uma segurada na questão salarial também. Como não se falou em finanças, não dá para cravar ainda qual vai ser o teto do FDIC, que é o que rege a questão financeira do São Paulo hoje. Mas antecipado foi que não vamos atrás de reforços de grife. A gente vai ficar com o pé mais no chão, buscando jogadores por empréstimo ou livre do mercado, como já vem sendo feito há anos. Então podemos falar de mais sofrimento em 2026, tricolores? Pode falar que o scout vai trabalhar mais. Acho que dá pra falar isso. É que o Crespo é um baita treinador, eu gosto muito dele trabalhando. Inclusive, e ele vai ter oportunidade agora de montar um time, mesmo que com pouca grana, mas ele vai ter oportunidade de montar o time dele, né? E até fazer a menção, o João Paulo Brandão do GE noticiou hoje cedo que o São Paulo, a métrica de trabalho vai ser a seguinte: a diretoria do São Paulo vai entrar com uma lista de possíveis reforços e o Crespo vai entrar com uma outra lista de possíveis reforços. E eles vão fazer me fugiu a palavra agora, né? Mas eles vão ver se tem algum nome que repete nessas duas listas e vão atrás. A sexta série era intersecção. Intersecção, perfeito. Perfeito. Intersecção. Olha, Valentim do céu, eu tenho muito amigo tricolor, mas esse ano a grande crítica para a diretoria de São Paulo é que, na verdade, queria enxugar, mas gastou, porque tem caras caros, né? Tem Oscar, tem Lucas e tal. Não conseguiu enxugar o orçamento, não conseguiu diminuir a dívida e não consegue jogar o 7. Pois é, e eu tenho sempre uma reflexão sobre esses jogadores de graça no mercado, né? Isso o dirigente utiliza sempre, mas muitas vezes esses caras acabam sendo mais caros, né? Se for colocar o tempo total de contrato, tudo que se gasta de salário, 13º, luvas, comissão, não deixam de ser, tão longe de ser jogadores de graça. E aí na hora do desespero, você precisa contratar, por exemplo, o Rafael Tolói, que ficou 2 meses de férias, porque você precisa de um zagueiro porque os outros estão se machucando e aí você acaba gastando mais porque a janela está fechando. Então, beleza, você contratar jogadores de graça, que são esses livres ou por empréstimo, mas precisa ter essa curadoria. Eu acho que pelo menos na teoria o São Paulo dessa vez acerta. Tá, entre aspas, aí antecipado, né? Tem muita gente já se mexendo, mas tem um tempo suficiente para cruzar essas listas, fazer esse match entre o Crespo e a diretoria com seus scouts, que não sejam Rigones e Rafael Tolói e Dinenos, que o São Paulo tenha mais cuidado para a próxima temporada. Ô Valentim, já se fala de posições? Não se fala. Mas assim, o Crespo com certeza já deve ter uma antecipação. Só não precisa do gol, né? Vamos combinar, né? Só o gol que tá tudo certo. Né? E tem atacante, né? Se tiver saudável. Os atacantes têm que melhorar, né? Tem que sair do DM, claro. Você tem 3 centroavantes que tiveram lesão de joelho. Né? Precisa de um atacante, porque o Caleri, quando saiu do time, não estava bem. E vai voltar da lesão. Mas o André estava, quando machucou. O artilheiro. Mas o André, se a gente pegar, esse time foi, Fabiola, montado para ter Lucas, Oscar e Caleri. De repente ele tinha Luciano Ferreirinha e André Silva. Com todo respeito aos 3, mas não foi para isso que o time foi montado. Você pode chegar à conclusão de que Lucas, Oscar e Caleri envelheceram e que não são mais os atacantes para o ano que vem. Tá, mas então você vai ter Ferreirinha, Luciano e André Silva, o Tapia. Você pega o time de agora, o time continua com 9 desfalques. Né? Ferrari do departamento médico. Tolói também.
Tolói também saiu. que 8 agora. Eu considerei o Tolói. Então 8. tem 8 ou 7. Mas ainda é muita gente no DM. Então você começa a montar o time. Amanhã não tem Mike. Amanhã não. Domingo contra o Vasco. Não tem Mike. Não tem Mike. Não tem Cedric. Isso. Aí vai jogar o Mailton. O Mailton, que foi contratado para ser o lateral direito como opção, ele virou o terceiro nome, porque o Mike ganhou o lugar dele. Então tem uma coisa que também... Porque você vai contratar... O São Paulo não contratou neste ano nenhum jogador gastando na rescisão do contrato. Sim. O que o Mussetti está dizendo, ele tem razão. O jogador não vem de graça. O São Paulo projetou gastar 65 milhões de reais com luvas e gastou 44. Então, você ainda economizou nas luvas, mas você tem salário. Claro que tem. Altíssimo. No caso desses caras. No caso do Oscar, que foi um negócio... Teve um acidente, ele quebrou 3 vértebras. Sim. Mas você teve custo e o time que você montou não existe. Sim. O time de amanhã, de domingo, pode ser Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino ou Ferrarese, Mailton, porque o Mike e o Cedric não jogam, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, Lucas e Tapia, porque o Luciano está suspenso. Então até isso tem. O Luciano está suspenso, Bobadilha está suspenso. Não, já cumpriu. O Luciano está suspenso. Mas o Tolói treinou, né? Treinou, liberadíssimo. Tá liberadíssimo. Mas deve... Banco, é banco. Provavelmente. E só um detalhe, João Pedro Brandão do GE. Vamos. E importante só ressaltar, não se fala ainda, não teve uma reunião para falar de reforços ainda. O que teve, na verdade, foi uma reunião para traçar calendário e como falou-se na janela, aí falou-se também em como vamos atacar no mercado. Atacar comedidamente, né? Como a gente já trouxe. Essa é a situação do São Paulo hoje. O Eduardo Alessandro da Silva Santos fala que São Paulo se apequenou, é muito triste falar, mas é verdade. Quando eu cheguei em 2005 a São Paulo, da minha BH, o São Paulo era o Dream Team, assim, cara. Os São Paulinos eram até chatos, vou te falar. Os caras eram chatos, as mulheres eram chatas, porque era o Barcelona do Brasil, né? O que o Flamengo e o Palmeiras são hoje, em 2005 era o São Paulo. E é muito triste ver um time desse tamanho, gigante, tão pequeno. E aí o Eduardo fala aqui, chateado, com razão, que agora Flamengo ou Palmeiras vão passar o tri, né? Que o São Paulo tem da Libertadores. É verdade, os dois. O São Paulo foi o primeiro tricampeão da Libertadores. Depois vieram o Grêmio, depois veio o Santos, depois veio o Santos, depois veio o Grêmio, depois veio o Flamengo, depois veio o Palmeiras, depois veio o Flamengo. E o São Paulo vai deixar de ser a majestade. Mas o ponto central, eu acho que o futuro do São Paulo também está em voltar a descobrir jogadores na base e revelar bem. Sem vender a preço de banana. Sem vender a preço de banana, ou seja, você tem que ter um time mais forte para conseguir manter o time mais tempo. Inclusive já conversa para renovar com o Rodriguinho e com o Negrutti, mas só deve avançar de vez no fim do Brasileirão. Porque a gente falou que o São Paulo pausou as renovações. São Paulo não fala em renovações sobre os jogadores que vão sair agora. Porque aí depende do planejamento do ano que vem. Então vamos jogar Libertadores, vamos jogar Sul-Americana, qual que vai ser a verba? Isso aí tá parado. Mas o Negrutti e o Rodriguinho, São Paulo já tem por definido que quer tentar renovar, vai acelerar depois do Brasileirão, mas já tem uma conversa prévia ali para renovações de 3 anos, que é a base do São Paulo. Então a tendência é até 2028, ambos. Ô Mussetti, o Oliveira Sepp, que eu não preciso dizer qual que é o time que ele torce, obviamente, ele fala aqui que reforço para o São Paulo em 2026 é médico. Mussetti, você acha que existe um problema também ali no departamento médico, na preparação, na fisiologia, enfim, estou entrando em questões aqui até bem delicadas, mas é muita gente machucada, cara. É difícil a gente falar sobre o que a gente não conhece tanto, né? Mas são muitos casos, não é um problema recente e departamento médico geralmente não é notícia, né? O que os clubes esperam é que não se fale que o departamento médico é bom ou ruim, que o torcedor nem saiba de cor qual que é o nome do médico que está lá ou do chefe do departamento. No caso do São Paulo, vira e mexe, tem lesões. Eu acho que a comunicação não foi legal, né? Teve o caso do Crespo, não vai voltar o Oscar e volta, isso tudo acaba dificultando um pouco o projeto. Mas, os problemas vão muito além, vão de escolhas erradas, de gestão. Essa manchete que está na nossa tela, que é o GC, isso anima o torcedor de São Paulo? Tolói fica à disposição, Mailton e Tapia devem começar contra o Vasco. Todo respeito aos 3, mas essas são as novidades do São Paulo para pegar um Vasco embalado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o grande ponto, esse é o grande problema. Mussetti, quem é o Dr. Carlos Braga do Santos hoje? É o Rodrigo Zogaib. Rodrigo Zogaib, era Dr. Carlos Braga, anos e anos. É engraçado, você vai ficando... Dr. André Pedrinelli.
Você sabe a história do Ney? Vou atrapalhar seu programa. Não! Eu sou obrigado a contar uma história pra você depois. Agora, já, porque a gente vai fazer um break. Obrigado. Aí quem ficar no YouTube vai ouvir a história do nosso PVC. Tá legal, eu adoro suas histórias de futebol. Vamos só ver aqui onde assistir. Onde você vai assistir o São Paulo? Gente, Vasco com dinizismo em alta contra o São Paulo, domingo, 8h30 da noite, em São Januário. Transmissão Cazé TV, Premier e Record. Aí você pode escolher aí onde você vai ver Vasco e São Paulo. Lembrando que o São Paulo começa a maratona fora de casa, né, gente? Até o fim do Brasileirão, sem Morumbis, né? Porque vai estar ocupado por shows, enfim. E aí é uma polêmica, porque o time brigando por vaga na Libertadores, né? É uma polêmica, uma disputa. O quê, PVC? É uma polêmica, uma disputa do Valentim comigo. Os primeiros... É mesmo? Ué, que bom, vamos falar disso então. Um break rapidinho e a gente vai ver aqui a opinião de Valentim e PVC. A gente disputa Vim despreparado hoje. Não vim despreparado? Vim despreparado. Podem começar. Fight. Não. Queremos... Não, eu vou contar. A gente tava disputando o nome de música do Waze. Você e o Valentim? Não, eu vou contar outra história. Encaixava você sabe a história? Não, vamos decidir as histórias, porque agora... Você sabe a história do Dr. Neilo Lasmar, que você conhece bem? Conheço bem, Neilo Lasmar. Com o Careca. Pai do Rodrigo Lasmar. Com o Careca na Copa de 82? Não, eu sei dele com o Reinaldo. Conta do Careca. É muito boa essa história. O Careca chegou na Copa de 82, a seleção chegou, desembarcou na Espanha. Primeiro treino, segundo treino, o Careca caiu, o Neilo foi fazer o exame, não tinha ressonância, fez o exame clínico de extensão muscular. O Julito Coutinho, o presidente da CBF, virou para o Neilo e falou: doutor, eu preciso de um relatório o mais rapidamente possível porque eu preciso convocar o jogador. O Neilo foi lá e fez o relatório. Atesto que o jogador Antônio de Oliveira Filho, Careca, sofreu de distensão muscular e fica fora de atividade esportiva pelos próximos 55 dias. 55 dias, doutor? Aí o Neilo ficou bravo com o Julito e falou: presidente, o senhor é o presidente, o senhor pediu para eu fazer o relatório, eu fiz o relatório. E foi pro quarto dormir, mas não tinha ressonância. Ele falou assim: pô, é só minha mão, meu exame clínico, e se eu tiver errado? Aí não conseguia dormir direito, virava pra cama de um lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro, 7 da manhã. Isso na época que médico dava diagnóstico só de toque. De exame. Exame clínico. Exame clínico. O doutor Neilo não conseguia dormir. 7 da manhã toca o telefone do quarto dele, o Careca. Doutor! Pelo amor de Deus! Corre aqui no meu quarto, pelo amor de Deus, minha coxa tá toda preta, o Neilo. Graças a Deus! Que horror! É verdade, ele conta isso. Graças a Deus ele tinha como provar que ele estava correto. Que o médico estava correto. Meu Deus. Vamos seguir aqui então. Valentim, mais notícias de São Paulo é isso, né? São Paulo... Diniz vai mostrar as garras para o torcedor são paulino? Então. Ele que foi tão amado, né? E inclusive tem aquele vídeo, né, dele do Zubeldia conversando. O torcedor de São Paulo tem sérios problemas, né, com esses dois recentes técnicos. Mas assim, só ressaltar, o São Paulo via o jogo contra o Bahia como uma final antecipada. Foi isso que eu ouvi de dirigente lá no São Paulo. E como ganhou, dá pra seguir sonhando em Libertadores. Só que é aquilo, né? Se perdesse, também não ia jogar a toalha. Mas São Paulo entendia que o jogo contra o Bahia era muito importante. Ganhou e ganhou bem, com direito a 100 gols do Luciano, etc. O último jogo em casa, inclusive. E aí vê também esse jogo contra o Vasco como muito importante. Não que seja uma informação muito privilegiada, mas... Não, mas São Paulo vê internamente como dois jogos muito importantes. E o São Paulo só se vê não, mas o São Paulo antecipa que se for para Libertadores vai ser como 7º ou 8º. Então, de certa forma, eu acho que dá para dizer que o São Paulo torcia para uma final brasileira. Você tá dizendo, na Libertadores. Você tá querendo dizer, não estou querendo dizer absolutamente nada. Você tá querendo dizer que na nossa enquete o São Paulo votaria outro. Vamos fazer o seguinte, eu vou separar esses dois, porque eu já percebi que o fight aqui é bom. E é justamente nesse contexto que o São Paulo mostra mais uma vez que aprendeu com os erros do passado. Em vez de abrir mão de um talento por causa de oscilações momentâneas, o clube escolhe investir, preparar, fortalecer e proteger um jogador que carrega um potencial enorme e que, com paciência e trabalho, pode se transformar em um dos nomes mais importantes do tricolor nos próximos anos. Rodriguinho representa mais do que apenas um atleta da base. Ele simboliza um projeto, uma visão de clube, uma ideia de que Cotia não existe apenas para revelar, mas para sustentar o futuro do São Paulo. E quando a diretoria decide renovar com ele, reforça esse conceito diante da torcida e do mercado. Aqui,
Talento é valorizado, confiança é cultivada e promessas ganham o tempo necessário para virarem realidade. E não é segredo para ninguém que Crespo tem grande influência nesse momento do São Paulo. Treinador entende o ritmo de evolução dos mais novos, sabe administrar pressão e tem mostrado, rodada após rodada, que acredita no processo de formação e amadurecimento do elenco. Sua confiança no camisa jovem não é apenas discurso, mas prática. E isso muda tudo, porque jogador jovem com respaldo técnico e diretivo tende a desabrochar. Pense no cenário que está se formando. Um São Paulo que começa a planejar 2026 com mais base, mais juventude, mais velocidade, mais intensidade, mais competitividade interna. Rodriguinho entra nesse projeto como peça consolidada, não apenas como promessa. Ele será testado, cobrado, preparado e lapidado para assumir protagonismo. E isso, quando bem feito, muda o patamar de um clube. A renovação, somada ao cuidado no desenvolvimento, evita assédios, enfraquece disputas externas e fortalece o tricolor no momento de reconstrução esportiva e financeira. E há algo que pouca gente comenta. Jogadores assim, quando crescem dentro do clube, devolvem tudo, em campo, em valor de mercado em identidade e em orgulho para a torcida. Hoje, Rodriguinho talvez esteja passando por uma fase de oscilação, mas amanhã, esse mesmo garoto pode ser o responsável por decidir clássicos, brigar por títulos e carregar o peso da camisa com a maturidade que nasce exatamente desses momentos de instabilidade. Se o São Paulo tiver paciência, e está tendo, o retorno pode ser gigantesco. E torcedor, é aqui que você entra. Cotia sempre foi motivo de orgulho. Sempre entregou talentos. E agora, com planejamento, organização e visão de longo prazo, a tendência é ver esses jovens brilharem com mais constância, mais preparo e mais suporte. Rodriguinho é mais um capítulo dessa história. Uma aposta que, se for bem administrada, pode render frutos imensuráveis. Então, prepare-se. O São Paulo está plantando algo grande. Está construindo no silêncio, no profissionalismo, no cuidado. Os frutos talvez não venham em um dia ou em uma semana menos, mas vêm. E quando vierem, lembre-se deste momento, quando o clube escolheu confiar, renovar, investir e acreditar em um garoto que carrega no pé o futuro e na cabeça o sonho de milhões. Se você acredita nesse projeto, se você confia na base, se você quer ver o São Paulo voltando a ser protagonista, então faça parte. Comente sua opinião, deixe sua análise, diga se você acredita no Rodriguinho e no que esse movimento representa para o clube. Sua voz importa. O São Paulo cresce com você junto. E claro, se você está aqui até agora, aquele pedido especial. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Aqui a gente fala de São Paulo com verdade, com respeito e com paixão. E vem muita coisa boa por aí, porque o tricolor está se reerguendo. E quando a base fortalece, o gigante acorda. São Paulo está construindo o futuro. E o futuro tem nome, tem identidade, vem de Cotia.